Todo mundo tá puto, todo mundo tá chateado, mas temos que fazer uma cobrança à diretoria, aos jogadores e também à comissão técnica. Não dá para passar pano para algumas coisas que aconteceram. De cabeça fria, mais tranquilo, a gente vai falar a respeito da parcela de culpa dos jogadores, do treinador e principalmente da diretoria do Atlético. Você que ainda não segue o canal, clique em inscrever-se, é de graça, fica tranquilo, não vai chegar boleto para você pagar nem cobrança no seu cartão de crédito. Deixa o like no vídeo e você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu respeito bastante a opinião dos nossos seguidores. Vamos falar um pouco, galera, dessa Copa do Brasil, em que o Atlético chega na final por mérito, claro, dos jogadores e principalmente da comissão técnica. O Milito fez um trabalho impressionante nessa Copa do Brasil, principalmente quando teve que segurar alguns times, né, muito ofensivos, como por exemplo o Fluminense e o São Paulo. Ele chegou na final com mérito, mas os dois jogos da final, principalmente o primeiro, foram terríveis. O Milito, ele conseguiu, eu vou falar um pouco do Milito rapidamente, não tenho carta nem procuração para defender o treinador, mas a gente não pode colocar nas costas do Milito a culpa por Atlético não conseguir ganhar o seu primeiro título de expressão nacional na Arena MRV. O Milito, ele vem tirando leite de pedra. A verdade é essa, conseguiu nos levar a uma grande final da Copa do Brasil com um elenco que é a conta do chá do seu time titular. Para você ter uma ideia, ele olha para o banco e tem o Alisson, que é um garoto com muito potencial, mas ainda longe, né, de ser a resolução dos problemas do Galo, e o Allan Kardec, que vive os seus últimos dias de Clube Atlético Mineiro, e a gente sabe que ficou mais em departamento médico do que disponível para o treinador. Então o Milito tirou leite de pedra. A culpa na final não é do Milito. É de quem essa culpa? Todos têm uma grande parcela de culpa. Primeiro, a diretoria do Galo, que não conseguiu dar ao treinador do Atlético, sabendo, né, que temos um time titular muito bom, mas que no banco a gente tem peças que realmente já estão vivendo seus últimos dias de Galo. Foi um grande erro da diretoria não planejar esse elenco com um ponto de velocidade. Quantos jogadores eu vim aqui no canal falar para vocês que o Atlético sondou, que o Atlético fez proposta, jogadores como o Michael, jogadores como o Bruno Henrique, que desequilibraram a favor do Flamengo, jogadores como o Gonzalo Plata, foram vários nomes especulados. Tivemos o Luiz Henrique, especulado no início do ano, que é um jogador de muita velocidade. Vários outros atletas, que eu nem vou puxar na memória aqui, foram especulados. Mas o Atlético termina o ano sem nenhum jogador pronto, titular, de velocidade. Aquele jogador que quebra linhas, um Keno da vida, um Bruno Henrique da vida, um Dudu da vida, né? Que o Atlético sondou, mas achou o salário muito alto. Ele estava de saída do Palmeiras, né? E a diretoria errou bastante ao não trazer um centroavante lá no início do ano. Deixou para trazer no meio do ano, mas ele já não podia jogar a Copa do Brasil. Então, a maior parcela de culpa, na minha opinião, é da diretoria do Galo. Time que quer ser campeão, time para bater de frente com o Flamengo e com outras equipes do futebol brasileiro, tem que ter um elenco não só titular muito bom, mas também o banco de reservas. A verdade é que o time titular do Atlético completo é muito bom. É muito bom, pode bater de frente sim com o Botafogo, com o Flamengo, com o Palmeiras. A gente já fez isso em outros momentos da temporada, né? Tirando aquele mês de junho, onde o Galo virou um saco de pancadas, mas sabemos que o time titular do Atlético, ele é muito bom. Agora, o problema é quando olha para o banco de reservas. Foi pago um grande valor no Palácios. Poderia ter sido pago um valor maior, um pouco, e um jogador já pronto, que chegaria e brigaria de fato para ser titular. Claro que o Palácios pode virar, né, um grande jogador, pode evoluir demais, chegou como uma aposta e não como uma realidade, mas a diretoria do Galo precisa entender que precisamos mais de jogadores prontos, de realidade, jogadores que vão chegar e dar um retorno imediato dentro de campo. Então, para mim, a maior parcela é da diretoria do Atlético, que não planejou o elenco da maneira que deveria, tá? Eu não vou passar pano para a diretoria do Galo, porque o Galo está em duas finais. Pode ganhar a Libertadores, beleza, pode ganhar a Libertadores, é um jogo único, não tem o tapetinho do Newton Santos para favorecer o jogo do Botafogo, mas a gente tem que ser real. A diretoria falhou miseravelmente no planejamento, tá, desse time do Atlético, que só tem um time titular e só. Você depender do Allan Kardec para decidir a Copa do Brasil, realmente é uma brincadeira, não é? É uma brincadeira. Agora, os jogadores também não jogaram absolutamente nada nessas finais.
O primeiro jogo, então, foi realmente o pior jogo do Atlético nessas Copas, tanto Copa do Brasil e Libertadores. E olha que a gente fez jogos terríveis contra o CRB, contra o Sport, não é verdade? Mas esse jogo foi terrível. Você entrar na final de Copa do Brasil, no Maracanã, contra uma equipe do tamanho do Flamengo, com a qualidade que o Flamengo tem, errando 3 vezes. Ah, mas errar é humano. Errar é humano, mas errar 3 vezes em uma final, entregar 3 gols para o adversário em falhas defensivas e individuais, é inadmissível. Então, os jogadores do Atlético tiveram uma grande parcela também abaixo da diretoria nessa final da Copa do Brasil. Não se pode ir para o Maracanã dormindo, não se pode ir para o Maracanã e dar o espaço que o Wesley teve para cortar a defesa toda do Galo, uma avenida no meio campo do Galo até chegar e tocar para o Gabigol. O Everson fez um milagre, mas sobre o Arrascaeta guardou. Não se pode errar tanto assim em uma final. O segundo jogo, o Atlético teve várias chances, né? Mas no momento, na chance mais clara, onde o goleiro estava batido e o centroavante estava na bola, ele fura. O Allan Kardec, ele furou uma bola inacreditável. Eu não sei se existe esse quadro ainda no Fantástico, é o Inacreditável Futebol Clube, mas é bizarro. Aí você vê que o erro foi da diretoria maior, o planejamento. Se tivéssemos o Davidson, por exemplo, né, ali no lugar do Kardec, eu tenho certeza que o Atlético faria o gol que incendiaria a partida e mudaria completamente o escopo dessa final. O Galo precisava de um gol na Arena MRV, de um gol. Um gol e um pouco de tempo para buscar o segundo, porque a gente sabe que fazendo um gol, a torcida que gritou, que incentivou, iria vir com ainda mais força, com ainda mais gana, com ainda mais vontade. Mas, né, as peças não deram retorno. O Hulk não jogou absolutamente nada, nem no primeiro, nem no segundo jogo. Scarpa não jogou absolutamente nada, nem no primeiro, nem no segundo jogo. O Paulão se sacrificando, né, não decidiu, mas temos que entender também que ele vem se sacrificando, jogando com dores, e isso é muito difícil. Claro, tivemos algumas ausências, Zarate não estava com ritmo ainda, mas ficou muito claro que a diretoria falhou e os jogadores também têm que serem cobrados pela péssima partida no Maracanã. O jogo aqui, o Atlético ia dar espaço. Perdendo de 3-1, tinha que dar o contra-ataque. Infelizmente, a gente já sabia. O Everson salvou o quanto pôde, né? Mas acabou levando um gol que sacramentou aí esse título. Agora, cobrança pesada para cima dos jogadores, mudança de mentalidade já. Não tem que falar que agora o foco é a Libertadores, não. O foco é o Campeonato Brasileiro. Eu vou mostrar para vocês, porque tá na tela para você ver aí, ó, a tabela do Brasileirão. O Brasileirão virou G7, pode virar G8 e até G9. O Atlético nem aparece nas primeiras colocações, né? Ele aparece aqui embaixo, ó, na 11ª colocação. Mas ele está acessível ao G7, a 6 pontos do Cruzeiro com 2 jogos a menos. Então não tem que esperar a Libertadores para reagir, não tem que focar no jogo contra o Botafogo, tem que focar agora aqui, ó. Primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, tá? Segundo jogo, 24ª rodada, não tô falando nem os jogos atrasados, hein? Vamos enfrentar o Botafogo, é só pedreira agora, lutando pelo título. Próximo, São Paulo no Morumbi. Essas são as finais que o Atlético tem que pensar antes da Libertadores. Atlético e Juventude. 37ª rodada, Vasco lá fora. 38ª rodada, Atlético Paranaense aqui. Não estou falando dos jogos atrasados contra o Atlético Paranaense, ainda não vou falar aí contra o Grêmio. Não estou falando disso, mas dá para buscar a vaga na Libertadores, precisa ser buscada via Campeonato Brasileiro. Então, a partir de hoje, chega de poupar jogadores, chega de controle de carga, claro, risco de lesão, beleza, segura o jogador. Agora, essa de poupar para a final, pelo amor de Deus, é força total no Brasileirão. Vamos buscar essa vaga no Brasileiro antes da final, tem 4 jogos. É fazer o máximo de pontos possíveis para chegar contra o Botafogo, né, e diminuir um pouco a pressão. Olha, estamos encaminhados no Brasileiro, quem sabe o Galo consegue aí 2 vitórias, 2 empates. Claro que tem jogos difíceis, pode perder um jogo ou outro, mas buscar pontos e pontos nesse Brasileirão para o Galo, quem sabe entrar em um G7, num possível G8, né? Tem a possibilidade do G9, que é o que eu não quero, que é o Cruzeiro sendo campeão da Sul-Americana, mas a vaga na Libertadores ano que vem tem que ser buscada com faca nos dentes, sangue nos olhos, igual eu falo, galera. E é isso. Cobrar a diretoria para mudar essa mentalidade, os jogadores e a comissão técnica, para mim, tem a menor culpa de tudo. O Milito não formou esse elenco,
recebeu pouquíssimos reforços, a única indicação direta do Milito foi o Fausto Vera, entregou e a gente viu que hoje ele é titular no lugar do Otávio. Gosto muito do Otávio, jogadoraço, mas quando o Fausto Vera chegou, ele encaixou no sistema e hoje ele é o titular do meu campo do Galo. Quero saber a sua opinião, comenta pra mim aqui embaixo. Maior parcela, diretoria, segunda jogadores, a última parcelinha pequena, Milito. Tamo junto? Valeu!